luta vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza e caráter. Nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes de nossa vida. Livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 160, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. De fato, observando a luta comum, os embates do dia a dia, logo vamos perceber que estamos sempre colhendo o que semeamos. Se procuramos criar uma ambiência de harmonia, de compreensão, de tolerância, de gentileza, evidentemente que as pessoas com as quais convivemos
perceberão, sentirão aquelas atitudes e haverá minimamente por parte das próprias pessoas uma retribuição, ainda que tímida, porque às vezes a pessoa fica assim um tanto acanhada para retribuir o bem que recebe. E às vezes a pessoa nem está acostumada com gentileza, só recebe grosseria, só convive em ambiente de grosserias. Ora, quando alguém oferece alguma gentileza, algum gesto de tolerância, de paciência, alguém que gosta de servir, que quer ajudar, há uma estranheza no primeiro momento, mas não podemos desanimar na construção desse reino do bem. Devemos prosseguir, ainda que incompreendidos, porque é evidente que vale a pena, porque o primeiro a beneficiar-se com a água cristalina que transporta é o cano, né? O cano está transportando aquela água maravilhosa, e ele é o primeiro a beneficiar-se. Assim somos nós. No ambiente onde estivermos, se transportarmos gentileza, bondade, compreensão, tolerância, o próprio ato em si já nos beneficia. O salário, o pagamento já é a própria convivência com aquelas vibrações do bem. Nós não temos que sentir vergonha de desejar servir, de agir com paciência, com tolerância, com bondade. Agora imaginemos a que ponto chegamos. Alguém fica até um tanto acanhado em agir com gentileza e com humildade e com simplicidade. Tal a hostilidade na convivência social gerada pelo materialismo, pelo egoísmo, pelo orgulho. Mas isso não é culpa das pessoas, elas são vítimas delas mesmas, pela má educação recebida no lar, nas igrejas e na própria escola. Nós precisamos reconstruir os recursos do coração, os recursos da mente, nesse ambiente renovado do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. O Espiritismo vem trazer mensagens de espíritos superiores. E esses espíritos não exigem nada, doam-se, gostam de servir, gostam de colaborar e renunciam à própria felicidade para conviverem conosco. Então é algo extraordinário. Nós precisamos valorizar as instruções dos Espíritos que nos explicam o Evangelho, como é o caso do Espírito Emmanuel, nessa página, no livro Fonte Viva. É algo extraordinário, porque ele está falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas observemos, Paulo falou isso há 2000 anos. E isso fica difícil entrar na nossa cabeça para gerar responsabilidade nos atos, nas palavras, porque tudo que semeamos com palavras e com atos fica na nossa conta. Mais adiante teremos que colher aquela situação ou recolher nas margens do caminho onde teremos que transitar, querendo ou não. O dia de amanhã irá amanhecer. Ninguém é capaz de impedir que o dia amanheça. Ora, o futuro virá inevitavelmente. Amanhã será uma nova realidade e nós não temos para onde correr. O tempo nos espreita nas ruas da vida. Ora, se semearmos coisas boas, evidentemente
que teremos coisas boas. Nós precisamos buscar a renovação dos pensamentos, dos sentimentos, precisamos criar motivações para que a vontade administre os sentimentos, os instintos, as sensações, as emoções, mas uma vontade que raciocina, uma vontade que faz opção pelo melhor, pelas vibrações do bem. Se nós queremos saúde, se nós queremos paz, temos que construir esses recursos sagrados que, de fato, nos levarão para o equilíbrio, para a harmonia. Em havendo harmonia mental, haverá também a harmonia celular. A estrutura celular se ressente pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que fazemos. Ora, se buscamos a disciplina sugerida pelos espíritos bondosos, educadores, cuidadosos, no que tange os ensinos de Jesus, evidentemente que ceifaremos benefícios relativos àquilo que estamos semeando. Não pode ser diferente. Planta uva, colhe uva. Planta espinho, colhe espinho. Mas há quem plante espinho para tentar criar cerca defensiva contra a invasão de terceiros. E há quem plante flores para atrair o olhar de quem passa próximo à plantação, como que aquilo fosse um prazer em servir a quem possa interessar. Então, nós temos que fazer escolhas. O Evangelho é uma sala de aula. O Evangelho, e Jesus é o grande educador, Jesus é o grande mestre, e ele ensina com amor, com humildade, com paciência, e ele espera pela nossa melhora. Então, vale a pena investir nesse processo de educação sugerido por Jesus, onde o amai-vos é o elemento fundamental de sustentação.